gente, boa tarde novamente. Vamos fazer a nossa explicação do estudo de caso do módulo B, fase 1. Vou passar aqui o slide para vocês. Aí vocês podem responder assim, tá? Que eu tô vendo vocês, tá? Estão vendo o slide? Sim? Ok? Então vamos lá. O tema de vocês são jogos. O tema é jogos e ludicidade na escola. Esse é o tema que vocês têm lá no seu estudo de caso, lá no seu manual do estudo de caso. Qual que é o fato? O fato, eles contam sobre o ensino nas escolas municipais da cidade de Sobral, que fica no estado do Ceará. Eles destacam neste texto que a qualidade da escola, do município, da educação municipal é muito boa lá naquele estado, tá? Na cidade de Sobral, no estado do Ceará. E aí eles contam um pouquinho, falam um pouquinho no texto sobre qual é essa diferença, né? Por que lá é tão bom? Eles dizem que a forma que eles encaram o modelo de avaliação é o sucesso, um desses sucessos lá, além de trabalharem também muito a ludicidade, a questão de envolver os alunos. E aí eles destacam também que não tem somente um método de ensino para que essa qualidade de ensino dessa cidade de Sobral seja eficiente. Eles destacam também que a participação da família, da comunidade é muito importante, além, claro, da participação do professor, mas também como de toda a equipe escolar é que faz com que tenha essa qualidade de ensino nas escolas municipais lá da cidade de Sobral. E aí ele destaca, né, que é importante fazer com que o ensino se torne dinâmico, não só para os alunos, mas também até para os próprios professores. E aí eles falam um pouquinho mais sobre essa estratégia que eles fazem com que o ensino lá na cidade de Sobral seja tão bom, né? E aí eles destacam o seguinte, que este ensino está dentro da BNCC, que é a Base Curricular Comum, né? Que é a Base Curricular Comum Curricular. E aí eles destacam o seguinte, Base Nacional, gente, tá? Base Curricular Comum, né? Mas é Base Nacional Comum Curricular. E aí eles destacam o seguinte, que eles defendem que a aprendizagem esteja ligada às necessidades, às possibilidades e os interesses dos estudantes. A BNCC ela defende exatamente isso e, né, de acordo com o que Sobral faz, está dentro disso. E aí, analisando aí as aulas de Sobral como mais atraentes, né, com o melhor resultado, aí faz com que o aluno, e quanto às orientações apresentadas da BNCC, então eles fazem com que tudo isso seja muito bom o ensino lá em Sobral. Certo? Então, analisando a cidade de Sobral, eles fazem com que as aulas sejam mais atraentes e, com isso, eles conseguem uma melhor aprendizagem para o aluno e dentro dessas orientações apresentadas pela BNCC. Aí, o fato. Então, agora tem o fato, depois que você entendeu o caso, né, vem o fato para você analisar. Em uma escola do ensino fundamental, nos anos iniciais, temos uma turma do primeiro ano, 6 anos de idade, com 32 alunos. A professora da turma não utiliza atividades lúdicas para alfabetizar suas crianças, porque alega não dispor de recursos lúdicos na escola para desenvolver o processo de alfabetização. E agora você tem aí os referenciais teóricos para você fazer a sua reflexão, inclusive todo o seu estudo de casa ele precisa ser dentro dessa reflexão, desses referenciais teóricos, porque a gente não pode simplesmente responder ao questionamento só pelo que a gente pensa. A gente precisa de ter um embasamento teórico, por isso que você já recebeu aí, né, do seu tutor lá de Curitiba, da Uninter, essas informações. E aí vem os questionamentos, tá? Então, esses questionamentos que são importantes para que você possa responder. E você tem que responder de formato de resposta de texto. E não assim, número 1 responder, número 2 responder. Não, é de formato de texto. Então, a gente tem lá a primeira. No Brasil, temos a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento regimental que tem como objetivo nortear os currículos, as propostas pedagógicas de ensino das unidades federativas e das escolas públicas e privadas.
Neste documento, destaca-se também a importância de integrar as estratégias metodológicas desenvolvidas a partir da ludicidade que permite aos estudantes uma ressignificação das vivências do cotidiano por meio de percepções e experiências, bem como destaca um dos maiores desafios da educação brasileira. E aí, no caso, nós temos o questionamento depois que a gente viu aí o que significa isso, né? Todos os alunos deveriam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem, independentemente de como estudam ou sua classe social. Considerando essas informações, destaque: quais são as 10 competências apresentadas na BNCC? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que responder, certo? Lembrando, né, que a gente vai pode responder, mas depois você vai colocar em formato de texto. Então, respondendo tipo igual um textinho mesmo, tá? Aí você leu, depois que você pesquisou neste documento, quais são essas 10 competências que estão lá naquelas referenciais teóricos, né? E aí você vai definir e escrever com suas palavras, certo? O que são flexibilização e adaptação curricular. Então você vai responder com as suas palavras definindo o que são flexibilização e adaptação curricular. E aí você vai enfatizar o porquê a flexibilização curricular é tão importante, com as suas próprias palavras, porém sempre referenciando de onde você está tirando essa informação. Beleza? Ok? Certinho? Então, estas são os principais quesitos para você responder dessa primeira pergunta. Por que eu tenho que saber disso? Porque se você deixar alguma desses questionamentos sem responder, ela não vai ter essa pontuação aí. Ela vai ter bem menos do que um ponto, tá bom? E agora, então, a gente vai para a segunda pergunta. O que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: a flexibilização e adaptação curricular podem enfatizar o trabalho com a ludicidade. Esta que é uma das estratégias metodológicas observadas por pesquisadores em diferentes situações e contextos relacionados ao processo do ensino. Travou? E aí, voltou? Vamos lá de novo. Segunda, vocês estão vendo o slide? Vê se voltou aí, fazendo um favor para mim. Milena, travou? Milena, voltou? Voltou? Tá. Então, tá bom. Voltou. Voltou, né? Ótimo. Então, gente, olha só. A flexibilização e adaptação curricular, que é a nossa segunda pergunta, né? Podem enfatizar o trabalho com a ludicidade. Essa que é uma das estratégias metodológicas observadas por pesquisadores em diferentes situações e contextos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Então, você vai pesquisar 2 projetos que foram, né, desenvolvidos pela secretaria do seu estado. Então, agora você já vai o quê? Procurar aqui no Distrito Federal, certo? Que envolvam questões como ludicidade, recreação, aprendizagem, brinquedoteca, entre outros. Destes 2 projetos, você vai relatar como a ludicidade contribuiu para o processo de aprendizagem dos alunos. Então, aí, neste caso, você então vai procurar além, né? Você vai na secretaria aqui do Distrito Federal, né? Verificar, pesquisar algum desses projetos aí. E aí, lembrando sempre que a gente precisa, mesmo que a gente pesquise e procure, a gente precisa referenciar de onde a gente tirou, para que não caiamos aí, né? No plágio, certinho? Agora, nós vamos para o segundo. Tá, a última pergunta, a terceira, tá? Pense na sua região no contexto em que mora ou trabalha ou alguma cidade vizinha tendo como referência o caso exposto anteriormente. Agora, analise. Ou seja, a gente falou sobre Sobral, qualidade, aquela coisa toda, né? É possível a professora desenvolver boas estratégias de ensino, mesmo sem dispor de recursos fornecidos pela escola? Descreva 3 metodologias de ensino-aprendizagem que podem ser desenvolvidas, né, para qualquer ano de ensino fundamental, anos iniciais, levando em conta a sua formação, ou seja, as competências relacionadas ao curso
que você está cursando, ou seja, psicopedagogia ou pedagogia. Essas metodologias podem fazer o uso de recursos lúdicos, tais como jogos, brincadeiras, entre outros. Lembrando que todas devem atender aos alunos aí dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e considerar o uso de materiais adaptados, né, para desenvolver suas propostas metodológicas. Veja que aqui você já tem, como poderíamos dizer assim, a oportunidade de você expor realmente a sua opinião sem ser necessidade, né, sem a necessidade de poder colocar o outro autor, já que ele está te pedindo aí a sua opinião sobre essa pergunta, sobre se é possível, né, a escola, no caso, né, boa estratégia de ensino, dispor sem recursos fornecidos aí pela escola, na sua opinião. E aí sim, essas metodologias, né, se você for tirar em algum local, aí é importante você destacar e colocar aí. Então, você vai responder essas perguntas, lembrando mais uma vez que é de formato de texto, não é número 1 responder, número 2 responder, mas sim de formato de texto, né, de uma vez toda. E você só pode escrever de 1.000 a 2.000 caracteres com os espaçamentos, tá? Com os espaçamentos que você pode, então, no caso, fazer a sua escrita aí, tá? Então, você pode, por exemplo, escrever lá no Word, e lá no Word você pode verificar a quantidade de caracteres, né? A correção da questão das normas da BNT, português, aquela coisa, para você depois colocar lá no seu link do trabalho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar a disciplina do módulo B1, como você já sabe, vai em trabalhos, que aqui tem o linkzinho do trabalho, vai lá em trabalho, entregar, clica no link de trabalho, entregar, e aí você vai colocar dentro dessa caixinha aí para você poder postar o seu trabalho. Ok? Alguma pergunta, dúvidas, ranger de dentes? Agora pode abrir o microfone. Nenhuma? Não? Nenhuma? Nenhuma pergunta? Deixa eu ver. Não? Fala, Maria. As competências são apresentáveis, são essas. Sim. Então, você vai ter que colocar as 10 competências. Porque eles estão te perguntando as 10 competências. Então, você precisa responder a pergunta. No caso, você precisa responder essas 10 competências, tá? E fazer com que esse resumo seja mais quando você for expor a sua opinião mesmo. Porque a sua opinião precisa ser bem objetiva, sem muito rodeios e chegar logo para que você possa colocar essas 10 competências aí. Porque precisa. É importante a gente lembrar que são as perguntas em si, entendeu? A gente precisa, sim, fazer com que respondamos todas essas questões aí. Alguém mais? Hã? 2.000 caracteres, se for colocar uma coisa bem... Vai ter que ser uma coisa muito minimalista mesmo. Tem. De preferência, não pulem parágrafos, né? Não pulem linhas. Já fazem tudo, faz ponto final e já continua na frente, porque realmente tem bastante coisa aqui para vocês exporem aí. Por isso que é importante você colocar bem, de forma bem objetiva mesmo. Alguma pergunta mais? Aline? Sim. Nessa pesquisa do DF, essa pesquisa é uma escola que o método nesses dois projetos, o que contribuiu, por exemplo, a escolha nessa escola contribuiu para a aprendizagem da criança, isso. É isso? Você está falando dos 2 projetos, pesquisa e 2 projetos, né, que foram desenvolvidos pela Secretaria do seu estado, Isso. que envolvam questões como ludicidade, certo? Então, primeiro você tem que achar 2 projetos. Aí, Isso. dentro desse que tem essa recriação, aí você vai relatar de forma bem objetiva, né, como essa ludicidade contribuiu com o processo de aprendizagem do aluno.
vai ter com certeza Ok. em alguma, assim, se for esses projetos assim bons, né? Com certeza vai ter escrito e falado, né, como exemplo, você vai na Secretaria de Educação, no site, Secretaria de Educação do DE, vai ver que vai ter uma escola em destaque, ou você vai procurar mesmo no Google, né, escola em destaque de velocidade, né, projeto, Uhum. do DF, aí você vai encontrar, e aí você vai colocar bem assim objetivamente, tá? Mas no caso, porque não tem onde colocar casa. Aí vamos supor que eu escolhi, Ah, não é, mas um exemplo. A minha escola é das melhores escolas lúdicas, conta disso e daquilo. Para que não haja plágio. Como ficaria assim, porque eu não vou poder referenciar? referência de onde que eu peguei. Isso. Como eu vou colocar para não ser plágio, para não ser considerado como plágio, ser daquela escola, entendeu? Aí no caso, eu sugiro que você possa dizer que é a sua escola onde você dá aula, mas aí você vai levar um tempinho para você explicar isso, né? Aí você vai ter que. Não, é por isso que eu tô perguntando. No caso, O assim, vamos supor ideal que eu é vou falar que, de a uma sua escola escola. não tem um blog, não tem nada, um site, um Não, Facebook. mas eu falo assim, um exemplo. Eu escolho uma escola lá no plano piloto. Ah, E essa escola é referência por ludicidade. ah. Como que eu vou mencionar essa escola sem falar, tipo, a escola é assim, assim, assado, Você vai por procurar isso. no site, né? Se estiver no site, se tiver algum site de pesquisa onde você achou, você vai referenciar esse site. Ou, no caso, você vai na BNCC No também. caso, essa referência. Então, mas eu estou falando, porque não vai ter como colocar a herência, entendeu? Mas você está Eu entendendo que coloquei, você tem que achar essa informação em uma referência? Você tem que procurar em algum site da secretaria, tá aqui, ó. No caso, você procurar pesquisa de 2 projetos que foram desenvolvidos pela secretaria do seu estado. Então, você vai ter que procurar em sites de confiança para poder referenciar o site. Por exemplo, de acordo com a secretaria do estado, de acordo com a secretaria de educação do Distrito Federal, entendeu? Tem que achar ela em alguma fonte, Aham. porque senão vira realmente plágio. Porque tem que citar, a gente precisa citar. Nem que você fale isso, entendeu? Entendi. Tá na secretaria, você já achou na secretaria, nem que você fale isso, você escreva isso, é importante referenciar, entendeu? Entendi. Porque senão aí você não tem a fonte e aí vira plágio. Precisa referenciar de onde que é. Por isso que ele fala, pesquisar no seu, né, na secretaria do seu estado. E aí você tem que verificar no site mesmo da secretaria. Porque nesses sites aqui que eles colocaram para vocês, eles falam mais mesmo sobre essa questão, né, da importância da confecção de jogos, ó, materiais, alfabetização, mas não fala exatamente isso. Você também pode procurar no BNCC, né? Talvez lá no BNCC também tenha alguma informação de escolas aqui do DF que trabalharam com isso, tá? Mas precisa de só lá referenciar. no Google, Ok. no Google você só coloca lá, projetos de cidades envolvidos no Distrito Federal e eles te dão um monte. Isso. Aí você vai achar onde tem essas informações. E aí você pode referenciar o site, entendeu? Sem problema nenhum. Tá ok. Ok? Quem mais? Entendi. Fala, Ok. Giza. Eu tenho uma dúvida para tirar com você, não a respeito desse aqui, tá? Eu quero saber com você sobre o estágio. Como é que faz para nós conversar sobre o estágio? A gente já, assim que a gente terminar aqui, à noite, eu vou mandar para vocês por e-mail a data de explicação do estágio. Tá bom? Para vocês poderem Tá. participar da aula de explicação do estágio. Para quem quiser fazer o estágio até dia 31 Ah, de tá. Vai ter dezembro. uma aula, Vamos ter uma aula de explicação de vai estágio. ter uma aula sobre. Ah, tá. Tá? Eu vou mandar para vocês e aí vocês vão responder lá para mim no e-mail. Mas eu só vou mandar depois que a gente fizer a apresentação do outro estudo de caso para não confundir ninguém. Belezinha? Para todo mundo, Todo mundo ok? É para todo mundo. Vou explicar para todo mundo, porque quem quiser participar.
Para quem tiver a disciplina de estágio, queira fazer até o final do ano, aí você pode participar. Se você não quiser fazer até o final do ano, quiser fazer no outro ano, e não tem a disciplina de estágio ainda também, deixa lá para frente. Tá ok, então. E alguém mais? Alguma pergunta? Cadê a Monique? Monique, você desapareceu. Cadê a fotinha da Monique? Aê, não some não, Monique. Vamos tirar uma foto aí que a Adriana tá aí para tirar a foto da gente. Alguém mais tem alguma pergunta? Sim? Não? Não? Então vamos tirar uma foto. Vamos lá, no 3, Adriana tá ouvindo a gente, Adriana? Que a gente demorou um pouquinho, né, Drica? Mas é porque surgiram aí as questões, as perguntas. A gente poder tirar uma foto.